No capítulo anterior, ele despertou em um hospital e descobriu que o mundo havia sido devastado por uma supergripe mutante. Em busca de pessoas, viu uma luz vinda do céu e a perseguiu até Agatha o impedir e contar que se tratavam de alienígenas abduzindo os sobreviventes que nasceram no mesmo dia. Que rumo os dois tomarão nessa história? Para saber, assista ao vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like e as suas críticas nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Um gesto simples, mas de um gigantesco incentivo. E lembre-se, preste bastante atenção, pois pode acontecer com você. O dia amanheceu ensolarado naquela manhã de inverno. A luz do sol penetrava pelas janelas sujas do casarão do início do século passado e Agatha já estava de pé preparando o café da manhã para dar o fora dali. Ela fez o café. Eu jamais imaginei que beberia aquilo novamente, e o dela estava maravilhoso. O que pretendia fazer? Ela quis saber. Eu iria para São Paulo. Ela torceu o nariz. São Paulo não está diferente daqui. Como muitas cidades, se tornou uma imensa necrópole. Assenti e perguntei: então, para onde vamos? Vamos para o norte. Talvez encontremos mais ratos de laboratório pelo caminho. Pegamos a estrada sem perda de tempo, mas não antes de voltarmos à livraria para pegar os meus suprimentos. Lamentei não ter trazido alguns livros comigo, mas eram tantos que não soube qual escolher. Tive que ler os jornais e as revistas que Agatha havia juntado desde que acordou. Não havia outra coisa a se falar. E enquanto ela dirigia a uma velocidade moderada por estradas completamente vazias, eu imaginava o trabalho que São Pedro estava tendo para lidar com tantas almas querendo cruzar os portões do paraíso. Seria cômico se não fosse trágico, mas eu ri mesmo assim. No segundo dia de estrada, Agatha, que não dormia bem, acabou pegando no sono ao volante e colidiu contra um poste. Para nossa sorte, não estávamos tão rápido e os airbags funcionaram como deveriam funcionar. Isso sem contar no bom e velho cinto de segurança. Entretanto, ter sobrevivido ileso àquele acidente, assim como a gripe mutante, não era lá uma razão para se comemorar. Estávamos em uma estrada no meio do nada, tudo era um nada, entre a Bahia e o Espírito Santo. A noite cairia em poucas horas, e era a noite que os alienígenas saíam para caçar. Havia certa tensão em nossas expressões. A única coisa que poderia nos abrigar deles era o carro com a parte da frente destruída. Vamos torcer para que eles não apareçam. Assim que amanhecer, a gente caminha até a cidade mais próxima, eu disse. Ela assentiu, porém, seus olhos preocupados jamais deixavam os céus. Através das janelas estilhaçadas pelo impacto, Agatha parecia vislumbrar o pior. Era evidente o seu descontentamento, assim como era evidente o medo que sentia. O vento soprava do lado de fora, chacoalhando o matagal que ladeava a estrada e açoitava o nosso carro em um lúgubre sibilado. Nunca tinha sentido tanto frio na vida. Talvez fosse uma sensação física para o pavor. Ficamos em silêncio, apenas observando as estrelas e torcendo para que o sol surgisse o quanto antes. Mas as horas passavam num ritmo torturante. Parecia que a escuridão se perpetuaria numa eternidade. Por volta das 3 da manhã, fui vencido pelo cansaço e peguei no sono. Despertei meia hora depois com uma luz forte atravessando as minhas pálpebras e criando um borrão branco nas águas calmas de um sono tranquilo. O que está acontecendo? Perguntei, já sabendo que aquela luz não eram os primeiros raios de sol da alvorada. São eles, Agatha respondeu. Houve um momento de indecisão. Poderíamos nos esconder nos abaixando e poderíamos sair correndo nos embrenhando no matagal que ladeava a estrada. Mas demoramos a agir, e mesmo que fôssemos rápidos, não seria o suficiente. O carro começou a sacolejar bruscamente. As peças metálicas, que pendiam devido à colisão com um poste, passavam a cair sobre o asfalto e a flutuar em seguida.
O para-brisa estraçalhado se desprendeu, caindo sobre o capô destruído do veículo. Os quadradinhos de vidro também começaram a subir. A gravidade se fez ausente e as 4 rodas deixaram o chão. Entretanto, o que é que estava nos erguendo não teve força para fazê-lo. O carro caiu de forma abrupta e o impacto me fez bater com força a cabeça no teto e morder a língua. Senti imediatamente o gosto de sangue e olhei para Agatha, que pensava a mesma coisa que eu. Não dava mais para ficar ali. Saímos em disparada, cada um para um lado. Corria alucinadamente em meio ao mato alto. O terreno irregular fazia com que a fuga fosse um risco iminente para uma torção de tornozelo ou de joelho. Cheguei a rolar pelo chão após pisar numa depressão. Pus-me de pé de imediato e mantive o ritmo da corrida, sentindo a vegetação atingir o meu rosto como chicotes. A luz lá do alto me perseguia, e pelos gritos distantes de Agatha na direção oposta à minha, o mesmo acontecia a ela. Alguns metros mais adiante, ouvi o grito dela pela última vez. Foi um berro entrecortado com um som decrescente. Eles a pegaram, não havia dúvidas. Merda! Não demorou para que eu também fosse pego. Fiquei ofuscado como se um refletor de um estádio de futebol fosse aceso bem na minha cara. Senti-me incrivelmente leve e minhas pernas que se moviam sobre as irregularidades daquele sítio passaram a mover-se sobre o nada. Eu estava sendo dragado, abduzido, e antes de apagar, vi o nosso carro lá embaixo, como um carrinho de brinquedo. Abri os olhos e uma diminuta luz brilhava sobre mim. A sensação era agradável, um sentimento rejuvenescedor que me fez cogitar a possibilidade de que tudo não passava de um pesadelo e que, ao me levantar, eu seguiria minha habitual rotina. Mas quem dera se assim fosse. A superfície na qual eu estava deitado era gelada e muito sólida. Movimentei vagamente o corpo e um barulho metálico ressoou. Arqueei o pescoço e percebi que estava em uma espécie de laboratório de um filme de ficção científica, porém sem aqueles botões chinfrins de múltiplas cores. Agatha, chamei por ela. Ameacei a me levantar, mas hastes metálicas surgiram do interior da minha cama de metal inox e se fecharam contra meu corpo, deixando-me imóvel. A superfície metálica que me mantinha deitado como um boneco fixado em uma embalagem lacrada começou a se inclinar para a frente até que ficasse em um ângulo de 90 graus. Foi quando eu os vi pela primeira vez. Eram figuras acinzentadas, com membros longos e finos. Os joelhos eram 2 tumores ausentes de tendões. O corpo franzino não era diferente de uma daquelas pobres crianças da Somália. Suas barrigas protuberantes e o tórax estriado. Os ombros pequenos articulavam os finos braços com 4 dedos na extremidade. As pontas dos dedos eram quase um círculo semelhante a uma ventosa. O rosto era inexpressivo. A boca não passava de uma linha fina incapaz de emitir qualquer tipo de som. As narinas eram 2 orifícios enegrecidos a uma curta distância uma da outra. Os olhos limitavam-se a ser 2 membranas pretas e oblíquas que salientavam alguns graus sobre o rosto. O que querem comigo? Eu tentei mostrar coragem na voz, mas falhei. O medo era imenso. Os alienígenas se entreolharam como se combinasse uma resposta politicamente correta. Saudações 1081. Disseram-me em uma onda telepática. Estamos felizes por você estar bem e, acima de tudo, estamos felizes por todos vocês terem tido êxito nessa nova era que se inicia. Nova era? O que estão dizendo? Há anos estamos fazendo experiências nesse planeta no intuito de criar uma raça híbrida que fosse superior às demais. Enquanto um deles discursava, me veio à cabeça a imagem de Adolf Hitler e sua busca por uma raça superior. Era o fim da meada. Tivemos alguns ensaios no passado, porém sem muito sucesso. Entenda passado como uma época em que eles caminhavam tendo o apoio das mãos. Estremeci-me. Tivemos uma responsabilidade preponderante na evolução da espécie deles. Se não fosse a nossa influência, talvez jamais tivessem deixado as cavernas. O elo perdido, o meio termo entre o homem e o macaco, nada mais era que uma criatura híbrida entre nós e os terráqueos.
Não me diga que sou um de vocês. Não exatamente 1081. Há 27 anos, inseminamos um DNA em 1500 mulheres. Conseguimos misturar esse DNA ao delas, criando um organismo que chamamos de células espiãs. Células o quê? Células espiãs. Células que, embora sejam nossas, conseguiram tomar a forma das delas. Isso explica a aparência humana de vocês. E qual a razão disso tudo? Por que vocês exterminaram toda a raça humana? Como eu disse, buscamos uma raça superior, uma raça que prevaleça em todo o universo, unindo a capacidade de adaptação dos humanos, como por exemplo, andar à luz do sol, à nossa superioridade celular. 750 casais serão o bastante para povoar esse planeta como uma nova e definitiva raça, o que faz de vocês o último elo. Por que tiveram que matar a todos? Por quê? Gritei. Controlamos a gestação de vocês desde então. Não sei se sabe, mas todos os 1500 híbridos nasceram no mesmo dia e no mesmo horário. Contudo, os nossos cromossomos agiram em um processo lento. Calculamos que 20 anos seria o estágio final da transformação, mas foram necessários 26,5. A toxina que vocês híbridos liberaram foi a causadora da extinção da raça humana. Esta é a lei do universo. Os organismos mais fortes, inexoravelmente, eliminam os mais fracos. Fiquei em choque. Não sei se alguém dos 1500 sobreviventes se sentia privilegiado por estar vivo, mas eu me sentia completamente devastado por ter sido um dos responsáveis pela morte de todos os que me rodeavam. O peso de um genocídio, mesmo que culposo na alma, era insuportável. Por que tiveram que me sequestrar? Por que aquela perseguição? Por que tudo isso? Perguntei com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era preciso que vocês soubessem 1081. Vocês são uma nova raça e têm um mundo imenso para povoar. Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu não estava nem um pouco disposto a fazer parte daquilo. Pelo contrário, havia um desejo crescente de sabotagem. Se de alguma forma exterminei a raça humana, a que eu jurava ser a minha raça a vida inteira, poderia fazer o mesmo com essa merda híbrida, que teria a missão de povoar um mundo repleto de gente morta. 1500 pessoas era um número muito elevado. Talvez existissem outros que pensassem igual a mim, mas a Terra era maior agora, e não haveria como eu chegar na Europa ou na África, já que não havia mais ninguém que pilotasse um avião ou navegasse pelo Atlântico. No fim, restou-me apenas a esperança de que cada um daqueles híbridos, tomado pelo peso na consciência, tirasse a própria vida. Eu poderia ser o líder desse culto, mas seria um sonho distante? Todos os dias olho para baixo e espreito a morte do terraço de um prédio de 25 andares. Basta um passo, um mísero passo e toda a culpa acaba. Bia, a minha esposa arranjada, com o número 1082 recém-tatuado na nuca, não sabe que venho aqui. A culpa também reside em seus olhos tristes. Talvez ela faça o mesmo ritual, mas acaba voltando para casa, onde se deita numa cama no quarto ao lado do meu. Não sei quanto tempo as coisas ficarão assim, mas imagino que não dá para lutar contra o instinto de autopreservação. Somos o último elo de uma nova espécie que está por vir. Que eu esteja morto antes de ver essas aberrações.